Bom, olá. Esse vídeo tem como objetivo ser uma espécie de complemento àquele vídeo que eu falei sobre a disciplina, né? Ou seja, qual era o meu ponto naquele vídeo? De que para que nós pudéssemos expressar nossa alma, é necessário que a gente construa uma base sólida de disciplina. E vou expandir um pouco essa ideia que eu trouxe, né, nesse vídeo. Eu acho que é um vídeo que nasce muito das minhas observações, né, enquanto professor de música e das minhas próprias limitações que eu precisei superar nesses momentos, né? E aqui gostaria de compartilhar com vocês também um pouco disso, das minhas limitações e o que a gente faz para superar, né? Porque é para isso que servem as limitações. Isso de um ponto de vista antropológico, filosófico, mitológico, psicológico. As limitações existem, elas estão aí, são realidades, são fatos. Precisamos aprender como lidar com elas, como vamos superá-las, né? E por mais que a gente entenda, né, internamente que somos seres humanos falhos e incompletos e tal, isso não é o suficiente, né? Pedir perdão quando erramos não é o suficiente, nós precisamos buscar uma melhoria, uma superação da nossa debilidade, mesmo que e uma redenção, né? Ou seja, redimir é justamente buscar. Eu esqueci a origem da palavra agora, mas justamente tem essa ideia de vencer, né? Poder tornar a vencer e superar, né, essas limitações. Ah, as nossas limitações são vencidas e nós precisamos vencê-las, tá? Ok? Mas mesmo que a gente morra tentando fazer isso, não podemos desistir, não podemos simplesmente sucumbir. Muitas vezes a vida vai parecer muito difícil, né? As próprias coisas que nos acontecem podem nos pesar muito a ponto de nós realmente quebrarmos, né? No sentido psicológico da palavra, e ficar mal e ficar ruim e não querer ver ninguém, não querer fazer nada. E tudo isso são etapas, são momentos de experiência que a gente precisa buscar aproveitar, né? Como eu lia numa poesia ontem mesmo, diz que o solo ferido é mais fecundo. E justamente as experiências servem para nos dar esse poder, né, de estar podendo desenvolver quando nos abrimos para as possibilidades da vida, tá? Então a disciplina vai nos ajudar com esse processo também. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, devo ter falado, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, muito, até eu diria, assustada, né, com pessoas, com o público. E próprio, a própria busca de fazer um canal aqui no YouTube e falar sobre essas coisas, né, sempre foi um desejo, na verdade, já desde adolescente. Eu queria fazer alguma coisa assim, né, um blog, alguma coisa no YouTube, já uns 17 anos, 18. Eu já, então tem mais de 10 anos que eu pensava nisso, mas deixei isso de lado completamente. E depois que eu pensei em montar de fato essa iniciativa, né, da revista Polis, eu coloquei de fato isso em prática, né? Ah, comecei a desenvolver uma série de escritos, né, de materiais, eu tenho isso tudo em papel, né? E tenho que passá-los para, né, o digital. Mas essa parte da timidez, né, do traquejo com as pessoas, com as palavras, sempre foi uma coisa muito difícil, né, de trabalhar. Mas ontem mesmo eu estava fazendo uma apresentação e eu não contei quantas pessoas tinham, né? Era um local de convivência comum, né? Já costumo frequentar, mas
havia pelo menos umas 50 pessoas. E foi muito tranquilo, sim. O nervosismo que eu senti é um nervosismo normal de toda apresentação, quando nós estamos apresentando. Quem já declamou uma poesia, quem já apresentou uma poesia sabe, né? Então, mas do mais, eu estava falando normalmente, eu consegui expressar o que eu queria, não fiquei nervoso por esquecer alguma coisa, ou se esqueci ou se errei alguma coisa, não deixei isso me, me abater, né? E isso tudo só foi possível graças à disciplina, né? Eu não sou o que eu considero da pessoa mais disciplinada, né? Mas eu tenho o que eu poderia dizer ciclos de obstinações. E nessas obstinações eu foco em uma coisa muito específica e vou atrás daquela coisa. E acabo até ignorando todas as outras nesse processo. E quando eu faço isso, consigo atingir o que eu quero, né? Mas quando a gente consegue viver a vida sob uma disciplina bem estruturada, né? E não precisa nem ser uma disciplina muito rígida, mas uma disciplina que nos cause, que estruture bem a nossa rotina, principalmente se você for um autônomo, uma pessoa que cuida do seu próprio negócio, do seu próprio serviço. Isso é muito importante, porque ninguém vai ficar no seu pé te lembrando, te obrigando a fazer o que você deve fazer. E quanto mais a gente faz aquelas coisas que a gente sabe que deve fazer, mais a gente cria esse senso de autonomia, esse senso de disciplina, esse senso de liberdade. Pode não parecer, mas sim, a disciplina é o que provoca essa liberdade. Essa liberdade é a mesma liberdade que nos dá essa expressão da alma que eu falava no outro vídeo que eu citei para vocês. Ah, acontece que o fato de conseguir comunicar em público, né, acho que foi a maior dificuldade, né, vencida ao longo desses anos. Sim, não maior em termos de, mais preocupante, ou, meu Deus, se eu não conseguir resolver isso, a minha alma estará perdida. Não nesse sentido, eu acho que nesse sentido existem outras coisas que são mais graves, né, que eu consegui superar ao longo desses anos, porque todos estamos nessa caminhada, né, de luta contra si mesmo, né, e de superação, de melhoria. Mas no processo, né, eu acho que realmente foi mais difícil. Quando eu era criança, né, algumas vezes eu tive problemas em relação a isso. Muitas vezes. Inúmeras vezes, na verdade. E eu achei que fosse alguma coisa do qual eu nunca ia me livrar, nunca ia me soltar, né? Até que eu conheci a poesia, até que eu conheci a arte. E nesse processo eu percebi que eu precisaria me apresentar para poder fazer com que a arte povoasse o mundo, né? Colocasse no mundo. Então, a minha disciplina nesse processo de se apresentar, de se colocar na frente das pessoas, nasceu com um desejo e com uma, não exatamente um desejo, mas uma vocação. Isso é uma coisa importante de se colocar. Com uma vocação de querer que a arte chegasse a mais pessoas. Isso que fez superar o meu medo. Isso que fez eu tomar contato com as pessoas e buscar falar aquilo que me via ao coração e também declamar as poesias que eu gostaria, né? Isso depois veio música, veio outras coisas, acabei dirigindo algumas coisas, né? E tudo isso foi um processo bem natural, mas que começou com essa vocação, com esse chamado que a arte me fez para seguir sendo, vamos dizer assim, um dos seus representantes, né? Um dos seus arautos. Esse vídeo, na verdade, tinha uma busca de ser algo bem
bem direcionado para alguma coisa, mas tá ficando algo muito pessoal. Mas não tem problema. Eu acho que vocês vão entender da mesma forma. O que eu quero colocar agora é o seguinte: tudo que a gente coloca uma disciplina como foco, como atenção, temos a capacidade de aprender todas as coisas. Eu acho que em termos de dificuldade, talvez a outra coisa que foi mais difícil para mim foi lidar com artes manuais, assim, não artes muito delicadas, né, mas com coisas mais pesadas um pouco, né, marcenaria, e, e algo relacionado à pintura, a trabalhos manuais de maior, que não são exatamente que necessitam de uma estrutura primeiro, né? Tem uma finalidade utilitária, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu sempre fui bastante desastrado também, né? Mas era desastrado não por uma falta de habilidade, né? Eu acho que questão de habilidade eu não, corporal, assim, eu acho que eu já tinha desenvolvido, né, com esportes, com esportes em geral. E, então tinha um bom controle do corpo, né? Mas quando entrava a questão do nervosismo, né, das emoções, eu sempre, né, fazia muita besteira, né? Quebrava muitas coisas, não deixava, as coisas não fluíam bem. Então, pensa aí, ó, como tem duas coisas relacionadas aí, né? O medo de se apresentar em público e o medo do julgamento das pessoas em relação ao que eu faço, né? Seja pintar uma parede, ou sei lá, varrer um chão, ou fazer uma comida, né? Cozinhar. Então, tudo isso está relacionado com o medo do julgamento, né? De alguma forma. E se não fosse a vocação artística, eu não teria superado eles até hoje, eu tenho certeza, né? Mas em questão de dificuldade, eu aprendi uma boa quantidade de elementos de ensinamento sobre marcenaria, né? Consegui fazer alguns móveis, né? Pequenos móveis, e gostaria até de continuar, mas às vezes não falta tempo, né? Para dedicar bastante a isso, e é uma coisa que precisa de atenção, de calma, né? É um momento bom para se desligar das outras coisas e focar naquilo ali. E te dar essa capacidade de foco e de atenção nos detalhes, né? Que é uma coisa que eu precisava desenvolver bastante. Eu comecei a desenvolver mais eficazmente com isso. E com a marcenaria, né? O tato, uma visão mais acurada, né? Não estou falando de nada de ser míope ou não tem nada a ver com isso, mas sim de olhar para as coisas e não simplesmente ver, né, um, um amontoado de elementos, né, mas sim perceber, por exemplo, as distinções que acontecem no próprio objeto, no próprio contorno, né. Um exemplo interessante que eu tenho para dar é que existe, por exemplo, a cabeça, né, e o contorno aqui do couro cabeludo, né, por exemplo. E há uma distinção clara entre isso. E antes de eu parar para reparar nesses detalhes, para mim era tudo a mesma coisa, era uma cabeça e o cabelo já começava ali, né? Mas quando eu comecei a perceber, né, no contorno das coisas, no desenho, tudo ia tendo uma delimitação natural. Não é uma delimitação, né, forçada, como a gente precisa fazer, né, num traço, num desenho, às vezes, né, quando a gente é meio iniciante, mas é uma, uma mudança natural, né? Um esfumato, como diria Leonardo da Vinci, como faziam os pintores renascentistas. Mas assim, eu aprendi isso através de uma disciplina, eu quis aprender isso, eu me pus em situações assim de estresse, né? Talvez não precisasse do estresse, mas o que eu fiz foi isso, né? Porque eu queria aprender e eu queria superar aquela limitação, aquele medo de lidar com aquilo, né? E hoje eu acho que superando isso,
eu me sinto assim preparado para lidar com qualquer coisa, assim, com qualquer situação nova. Qualquer situação nova de aprendizado, eu já sei mais ou menos o processo disso. O quanto isso custa de esforço, quanto tempo mais ou menos leva, lidar com a sensação de instabilidade que isso gera. Mas tudo isso que me manteve no processo foi aquela disciplina inicial de não, eu tomei a decisão e fui fazer isso. E o que me manteve nessa disciplina foi o amor, porque eu tinha desenvolvido por essas, tanto pelas artes nesse caso, né? Tanto por esse amor que eu tive de me superar e de dizer, é possível, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir executar o que eu me propus a fazer, né? Então era um momento em que tudo era muito internamente assim, estava muito ligado com processos internos e que eu precisava externar, que eu precisava concretizar em ações concretas e questionáveis. Como assim questionáveis? Quando você monta um armário e ele funciona, as portas abrem, está tudo no lugar e não está nada torto e as medidas batem, isso não tem o que questionar. Você não perguntou à pessoa que ela sabe fazer um móvel, você observa que ela fez um móvel. E você pensa, ela sabe fazer um, tá? Nas artes, as coisas funcionam mais ou menos assim. E na vida, na medida em que a gente se propõe a aprender coisas novas, na medida que a gente se propõe a se superar, também é assim. Eu vou então percebendo, eu consigo fazer isso, eu já passei por essa situação de estresse, de conflito, de medo e superei todas elas. Então eu sei lidar com isso, ok? Então, podemos dizer que a disciplina nos ajuda a aprender qualquer coisa, né? E nos ajuda ou não só nos ajuda, como é o motor para aprender qualquer coisa. E ela precisa estar, de certa forma, alicerçada nesse amor que nós temos por algo. Quem ama não precisa lembrar que ama, né? Quem ama não precisa acordar todos os dias e lembrar que tem um amor por aquela pessoa, mas ela simplesmente está nesse estado de amor constante, né? E por qualquer outra coisa, né? E nisso de você amar e lembrar que ama, porque lembra sempre, né? E por isso amamos, porque lembramos sempre, isso é uma coisa importante, né? Não tinha percebido até agora, até esse momento aqui. Nós amamos porque lembramos sempre. Ou lembramos sempre porque amamos, pode ser. E aí a disciplina se manifesta. Se manifesta e nos faz realizar prodígios. Prodígios que não precisam ser externos, mas sim vitórias que nós vencemos, né, na nossa vida. E nas artes são assim. É assim também. Na vida é assim também. E nisso, né, eu lhe convido a participar desse processo de disciplina. Vamos falhar muitas vezes, vamos cair em erro muitas vezes, vamos ceder às tentações muitas vezes, mas se nós amamos aquilo, se nós queremos buscar com fervor, com afinco, vamos dar mais uma chance, vamos insistir e a disciplina vai estar lá por nós. Estará lá em nosso nome, porque nós amamos e quem ama tem um poder não exatamente sobre o ser amado, mas sim um poder de uma espécie de reverência daquele que é amado. Porque ainda que não o ame de volta, né, no caso de uma pessoa, não irá destratá-lo porque reconhece o seu amor. É assim, isso não é uma lei, né? E com relação às coisas, às artes, quando tem, por exemplo, esse chamado, como eu falei mais cedo, às vezes as artes nos amam, mas a gente precisa aprender a amá-las de volta. É todo um processo, faz parte da vivência do artista. O artista precisa ter essa formação, essa autoformação, e precisa se colocar nisso.
Bem, eu queria dizer então que quando nós vamos aprendendo uma série de coisas e vamos aprendendo a aprender, né? Aprender disciplina é um processo de aprender a aprender. Vamos fazendo então, vamos construindo isso, né? E chegando finalmente a um processo em que nós percebemos que algumas coisas a gente aprende muito rápido. Memorizamos rapidamente, não precisamos de tanta disciplina assim. Isso são nossas aptidões. Outras coisas nos chamam para aprendê-las. Porque eu quero compartilhar, ou porque eu tenho uma visão diferente sobre isso e tenho essa convicção de que isso vai trazer o melhor para o outro. E porque eu me identifico com aquele elemento, com aquela ideia que eu vejo e quero aquilo para mim, de alguma forma. Aquilo nos chama. Isso são nossas vocações. Mas geralmente a vocação está relacionada com algo que nós temos que dar para o mundo. E precisamos refletir sobre isso. Não se trata exatamente de um emprego, não se trata exatamente de nós, se trata de como eu posso entregar algo para o mundo que só eu vejo. Mas não porque só eu vejo, não é uma coisa assim, autocentrada, né? Mas sim porque só eu vejo por alguma coisa que eu ainda não sei o que é e talvez eu nunca descubra. Mas eu vejo e eu tenho a certeza de que isso é benéfico e, de certa forma, eu até morreria por isso. Porque eu sei que isso é maior que eu. E por isso a vocação nos chama, nos instiga, nos, nos coloca, assim, com a pele em risco e faz com que a gente desenvolva uma série de infortúnios de infortúnios não, de habilidades, né? Passe por uma série de infortúnios. E é isso que se trata, né? Se trata dessa vida que nos instiga, que nos chama a viver e nos coloca uma série de desafios. No mais, as vocações vão então nos mostrar, vão ser caminhos que nós vamos aprender muito e o qual nós podemos oferecer muito. Tá? Acaba então que a gente pode depois falar mais um pouco sobre vocações, talvez a gente pode falar mais um pouco sobre como aprender ou sobre essas minhas dificuldades naturais em vida. Mas acho que vamos ficando por aqui. Como diferenciar essas coisas vocês podem me perguntar, né, depois em algum outro momento, se quiser saber. Sempre é bom lembrar, né, caso você queira estudar essas coisas, o caminho do artista, sua vocação, sua disciplina, de uma forma mais aprofundada, entre no Clube do Livro, né, que estamos com ele aqui. Vai estar aqui o link na descrição, né, como sempre, aqui embaixo. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo e qualquer coisa, deixa aí nos comentários qualquer pergunta, se tiver. Até mais. Tchau, tchau.